Gênesis 49, vamos embora para lá. Posso ler? Diz assim, versículo de número 5. Simeão e Levi são irmãos. Em outras palavras, irmão, os caras eram iguais. O que um fazia, o outro acompanhava. Você já viu que até na igreja tem pessoas que elas são juntas até no pecado? Até na vaidade, até na mentira, até no orgulho eles são iguais. Simeão e Levi eram iguais. As suas espadas são instrumentos de quê? De violência. Os caras eram cruéis, os caras eram violentos, os caras eram raivosos, revoltados, vingativos. Você conhece alguém assim? Não fala. Talvez se você olhar no espelho, você vai ver. Mas finja que não é contigo e continua olhando para mim. Mas é uma grande verdade, porque às vezes a gente controlar os sentimentos é uma das coisas mais difíceis que tem. Você vai ver o rei Salomão, o sábio Salomão dizer que é mais fácil a pessoa controlar uma cidade do que dominar o seu espírito. O Simeão e o Levi, os dois, foi aqueles que fizeram aquela treta lá em Siquém, quando a Dinar, ela foi violentada pelo rei de Siquém. Eles propuseram uma aliança em nome do Senhor. Olha que coisa terrível. Fizeram até os caras fazerem a Brit Milá, não é? É Brit Milá, a circuncisão. Os camaradas, né, irmão, sofrendo, e os caras aproveitaram o sofrimento dos outros e os mataram. Você já viu que às vezes tem pessoas que elas falam assim: não, pastor, graças a Deus eu não faço isso não, mas deixa eu fazer uma coisa com você. Quando você vê alguém com dificuldades financeiras e a pessoa vai vender uma coisa, e você sabendo do aperto dela, você aproveita o aperto dela para ter lucro em cima dela, você é tão cruel quanto o Simeão, quanto o Levi. Porque o preço justo você deve pagar. Um dia, por exemplo, eu estava negociando com um camarada um carro. E eu tinha ligado para ele por telefone, a gente tinha acertado um valor, mas eu falei: eu posso ver o carro? Ele falou: pode. Eu fui lá ver o carro na casa dele, um apartamento muito bonito, o camarada era desembargador lá do estado, é um sujeito bem sucedido. E eu cheguei lá e ele me mostrou o carro. O carro estava igualzinho nas fotos que ele me mandou. E eu falei assim: olha, eu gostei, mas você não faz tanto? Ele falou assim: moço, eu já tirei 9 mil. Eu não queria tirar mais do que isso, não. Eu falei assim: mas me diz uma coisa, esse carro é tão bom, por que você está vendendo ele? Ele foi e disse assim para mim: porque ele era da minha filha. E a minha filha lutou 3 anos em São Paulo com câncer e veio a falecer. Eu estou vendendo o carro porque era dela. Eu falei: amigo, não precisa fazer não, eu te pago o que você pediu. Porque você não pode aproveitar, irmãos, das pessoas nas suas necessidades. Eles foram tão maus que eles apalavraram e depois ainda voltaram lá e mataram as pessoas indefesas. Eu estou te contando uma coisa que é uma coisa corriqueira. Se você se aproveita da fragilidade de uma pessoa para fazer maldade com ela, você é cruel. Nós somos cruéis. Ah, mas eu não matei. Ah, mas você aproveitou da necessidade da pessoa para poder passar ela para trás. Foi o que Jacó. Eles acordaram uma coisa e fizeram uma outra. Sabe o que Jacó disse aqui? Ele disse assim, ó: no seu secreto conselho, não entre minha alma, com a sua congregação minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram varões, e na sua teima
arremataram bois. Os camaradas eram cruéis até com animais. Eu costumo dizer, por exemplo, se você não cuida do animal, não cria, irmão. Se você cria, cuida. Não maltrate os bichinhos, não prenda. Não, o meu cachorro, a única coisa que faz, quando eu estou jejuando, ele tem que jejuar também. Ué, se eu estou bebendo água, ele vai beber só água, irmão. Mas se eu não estou comendo, ele não come também não. Ele tem que jejuar comigo. Né? Mas fora isso, ele come da ração que é boa para ele, que é especial para ele, que é aquilo outro. Então você não vai ter, mas não posso ter, dá para os outros. Eu tinha uma vez uma cachorrinha em casa, a gente ficava mais fora do que em casa. Eu falei com a minha mulher, dá para alguém que fique em casa, a gente não está ficando, o bichinho fica só, fica estressado. Você tem que pensar, mas eu paguei tantos reais, mas é caro, eu comprei para mim, mas você não está tendo tempo, irmão. O bichinho precisa de atenção. É igual gente, mesma coisa. Precisa de carinho. E eles foram ruins, foram maus até, foram cruéis até com os animais. Eram pessoas, por exemplo, que não sabiam controlar os seus sentimentos. Tem gente que, às vezes, quando fica com raiva, irmão, a pessoa xinga Deus e o mundo. Depois, quando a raiva passa, vem a vergonha. Poxa, não devia ter falado o que eu falei. Pois é. A gente precisa ter cuidado, porque, às vezes, a raiva, às vezes não, sempre, sentimentos vão fazer você tomar a decisão errada. Deixa eu pegar primeiro aqui do Simeão, que nós vamos por fase, e depois eu pego do Levi. Mas deixa eu pegar o Simeão aqui, que eu anotei algumas coisas dele, né, que Jacó falou, e eu quero mostrar para você. O Jacó, quando disse isso, por causa das atitudes que o Simeão e o Levi, foi os dois juntos que combinaram, fizeram a combinação toda de propor o acordo, de aceitar o casamento para depois matar o cara, matar o pessoal todinho. E o pessoal inocentemente fez, aceitou as condições que eles estabeleceram e mal sabiam aquelas pessoas que elas iriam morrer. Aí você vê, Jacó disse assim, a minha glória, eu não estarei na sua congregação e a minha glória não estará com ele. Quantas pessoas, irmão, têm as coisas, mas não têm a presença de Deus? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E por que Deus não está ali? Por que a presença de Deus não está no coração da pessoa? Por que a alegria não está lá, a paz não está lá? Por que a disposição, o ânimo, a coragem não está lá no coração da pessoa? Por uma coisa simples. Já está ocupado. Eu estou ocupado com o quê? Pensamentos de vingança, revolta com mãe, com pai, com avô, bisavô, até com pastor. Hoje tem gente que está alimentando dentro do coração situações que sofreram. Mas eu fui injustiçado. Mas você foi injustiçado, Jesus também foi, irmão. Eu também já fui, todos nós somos e todos nós seremos. O que Jesus fez quando ele foi injustiçado? Ele entregou aquele que julga justamente. Quem é que julga justamente? É Deus, e Deus sabe fazer justiça. Não fará o Senhor justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Ele faz. Foi injusto, foi errado o que o pessoal de Siquém fez? Foi. Mas por que ele não deixou Deus tratar a coisa? Quando você não deixa Deus tratar e você trata, Deus não vai fazer por você. Aí vai ficar o que você fez. E o que você fez vai afastar Deus da sua vida. Porque aqui, por exemplo, Jacó estava dizendo, eu não entro onde eles estiverem, minha glória não estará com eles, eu não vou com eles, na sua congregação não estarei, por causa do quê? No seu furor, na sua ira, na sua raiva, na sua crueldade, eles mataram pessoas, eles tiraram a vida de pessoas. Você sabe, por exemplo, que João, ele diz que aquele que odeia é assassino e o amor de Deus não está presente nessa pessoa.
Só da gente, irmão, ficar chateado, magoado com alguém, e muitas vezes nós estamos chateados e magoados, é dentro de casa. É a mulher com o marido, é a mãe com os filhos, é os filhos com os pais, é irmão contra irmão na igreja, né? De vez em quando você tem que falar umas poucas e boas com alguns irmãos. Por que você está chateado, meu irmão? Está chateado? Pessoas, por exemplo, que me chateiam, que não querem consertar, eu peço para elas viver a vida delas. Eu não vou ficar brigando, eu não quero ficar com coisas no meu coração. É melhor se afastar, se afasta, sai fora. Não dá para conviver junto, não dá para viver em harmonia, porque tem pessoas, por exemplo, que às vezes elas não querem paz. Você vê, por exemplo, aquele conflito lá. O pessoal dá terra, dá tudo, mas o pessoal não quer terra, eles querem acabar com o outro, irmão, quer matar o outro. Ele não quer acordo. Se o meu acordo com você é a minha morte, irmão, sinto muito, se não chegou a hora, eu não vou dar, não. Ué, você tem o direito de tirar, eu tenho o direito de preservar, ué. Eu tenho o direito de preservar, eu tenho o direito da vida. Quer matar, eu tenho direito à vida. Né? Então, o que acontece? O Simeão, foi ele que também passou a incentivar os seus irmãos, e a ideia foi dele, quando José chegou lá no campo, para levar os mantimentos para eles e buscar notícia deles para o seu pai, foi ele que teve a ideia de matar José. O próprio irmão, sangue do sangue. O camarada respirava ódio, o camarada respirava revolta o tempo todo. Irmão, você sofreu uma injustiça, você passar por um revés é uma coisa. Agora, você ficar respirando essas coisas o tempo todo, Jesus, isso não é normal. Isso não é de uma pessoa de Deus. Por que Simeão perde a bênção aqui, que seu pai não profere bênção nenhuma? E olha que o nome Simeão significa ouvinte. Ouvir era o que o cara menos fazia. Nem o nome dele fazia jus, é igual que estava na oração falando, por exemplo. Tem muito crente que tem nome de filho, que é nome de Moisés, é nome de apóstolo, mas o cara é bandido, o cara é ladrão, o cara é desconectado da vida, é totalmente o contrário desses homens de Deus que foram. Agora, por quê? Porque é a mesma coisa, o Simeão, o nome dele era ouvinte, mas o Simeão não ouviu nem seu pai, não ouvia Deus, não ouvia ninguém. A ideia de matar José veio dele, foi ele que pegou José e jogou dentro do buraco e largou lá. E o nosso primeiro que nós falamos aqui, que foi o Rubem, inconstante, disse assim, eu vou tirar o José depois, quando eles dispensarem lá, eu tiro o José. Ficou pensando, eu tiro ou interfiro ou não? No resultado, veio lá o Judá e deu a opinião, vamos vender ele para os ismaelitas, que assim a gente não tem o sangue dele nas mãos e ele vai embora. Você vê o que às vezes você se juntar com pessoas que você só passa a ter ideia maligna, irmão. Você só passa a ter ideia que você não deveria ter ela na sua cabeça. Então, Simeão, ele teve as mesmas oportunidades que os outros teve de mudar, mas ele nunca mudou. Por quê? Porque o ódio no coração dele era o que ele respirava. O que você respira? Você pega, por exemplo, falando de Saulo, lá em Atos capítulo 10. Não, é 9, né? Atos 9. O que a Bíblia diz que Saulo fazia? Saulo respirava ameaças contra os discípulos. Ou seja, tem aquelas pessoas que estão sempre prontas para poder punir, para poder, irmão, tira essa coisa do seu coração. Meu Deus, às vezes até tem pastor que eu fico até triste com o camarada disse assim, pastor, não quero que o senhor venha me punir, pelo amor de Deus, você está me vendo como o quê, infeliz? Eu sou um vingativo, eu tive um pastor que uma vez fez umas maldades comigo e depois eu fui prejudicado pelas maldades dele e depois ele foi trabalhar com quem? Mandaram ele para trabalhar com quem? Comigo. E quando ele chegou lá, pastor, eu queria dizer para o senhor que, olha, aquelas coisas, eu falei, irmão, aquelas coisas passaram. Você acha que Deus me colocaria aqui para ficar fazendo vingança, filho? Esquece isso, vai fazer teu trabalho, vai trabalhar para Jesus. Eu estou aqui também pelo mesmo motivo. Eu não estou aqui para lembrar de nada que você fez, o que você me fez mal, mas Deus me transformou o mal em bem, tanto é que eu estou aqui hoje.
onde eu estou. Se acha que se eu tivesse respirando ameaça, vingança contra você, Deus me colocaria onde Ele colocou? Colocaria não, irmão. Talvez você já devia estar em outro lugar, mas por não saber controlar seus sentimentos, suas emoções, de você lidar com as pessoas e não ser violento com os outros, até no falar, até nas palavras, né? Se a gente, mas eu fui muito ferido, mas que culpa tem os outros de suas feridas? Os outros não têm culpa não, irmão. Eu fui tratado a ferro e fogo, mas quando eu casei eu falei com a minha mulher, nós não vamos tratar os nossos filhos como a gente foi tratado. Nós vamos fazer diferente. E eu nem era crente não, filho. Eu não tinha convertido não. Só falei, nós não vamos tratar. Nós não vamos fazer da forma que foi feito com a gente. Vamos fazer de forma diferente. Por quê? Não, mas eu apanhei, eu sofri, eu fiz isso. Mas não significa, irmão. Pedro também, morreu crucificado. Paulo foi morto, decapitado. Todos os apóstolos tiveram uma morte terrível. Agora, nós hoje temos toda a liberdade de poder fazer e nem morrer, não perder nem o suor. Hoje tem ar-condicionado, tem tudo, tem carro, tem avião, tem tudo. Que esse cara tinha era jegue para andar, camelo. Hoje nós temos toda a comodidade e a gente não faz o que eles fizeram. E a gente está a vida e o mundo na nossa frente para a gente poder viver. Para a gente poder fazer. E a gente não faz. Será por quê? Então eu preciso analisar. Quando Paulo diz assim, examina, pois, o homem a si mesmo. Examina. O que tem no seu coração? Amor ou ódio? Você que anda comentando postagem dos outros. Você que anda aconselhando os outros. Você que anda conversando com os outros. Você que anda falando dos outros. O que leva você a falar? Pastor, tem um ódio. Às vezes eu fico vendo crentes, por exemplo, quando comentam aqueles assuntos de guerra, daquelas coisas horríveis que aconteceu, e você vê a pessoa desferir ódio ali. Poxa, irmão, você é de Deus, você é de Jesus, você tem o Espírito Santo, é diferente. O que você acha? Se Jesus estivesse ali, ele abonaria? Claro que não. O que foi feito, nem para um lado, nem para o outro, filho. Nem uma coisa, nem outra. Pegaram ele, tiraram os seus direitos, todos, como cidadão, como pessoa, prenderam, humilharam, cuspiram, açoitaram, bateram, crucificaram, debocharam, e lá do alto ele diz assim, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Jesus não estava desferindo ódio, estava morrendo na cruz. E estava orando pelos seus assassinos. Isso foi uma coisa que fez um ateu chamado Augusto Cury, psiquiatra, se converter ao Evangelho, porque ele foi estudar Jesus para poder ver os erros que tinha. E os erros que ele achou foi coisa como essa. Como pode uma pessoa que está morrendo, está sendo assassinada, está orando, perdoando quem está ali fazendo a maldade com ela? Porque o meu coração e o seu coração tem que definir o que você carrega. Seu coração está cheio do quê? Seu coração está cheio de violência? Seu coração está cheio de paz, está cheio de amor, está cheio de graça, está cheio de favor? Bom, é o que deveria estar. O coração de Simeão e de Levi, infelizmente, se encheu de ódio, se encheu de revolta, se encheu de crueldade. Não seja cruel. Paulo diz que nos últimos dias os homens seriam cruéis. Olha que ele diz que os últimos dias seriam assim. E quando você olha hoje, você vê alguns comentários por aí, algumas coisas por aí, você vê que a crueldade às vezes está dentro da casa de Deus, no meio do povo de Deus, como estava dentro da casa de Jacó, no coração de seus filhos. Que isso não seja nem no meu e nem no seu coração. Por quê? Por uma coisa simples, irmão. O que a Bíblia disse aí que aconteceria? Passa para o versículo 6 aí, por favor, por mim. Ele disse aí, no seu secreto conselho não entre minha alma com a sua congregação, a minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram varões e na sua teima arremataram bois. Passa para o 7. O que está escrito aí, irmão? Ele não amaldiçoou os irmãos, ele amaldiçoou a atitude deles, o comportamento deles, porque era
forte, e na sua ira, pois era dura. O que ele falou que iria acontecer com eles, irmãos? Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Olha para cá. Sabe o que aconteceu com essa tribo aí? Exatamente o que Jacó falou. Por quê? Porque eles nunca mudaram. Quando eu for falar com você de Levi na próxima hora, você vai entender que a oportunidade é dada a todos, mas nem todos aproveitam a oportunidade quando ela é dada. Ele podia a história dele ser mudada. Lembra que eu falei com você que quando um profeta de Deus passa no seu caminho, ou você entra no caminho de um profeta, sua vida muda? Se ela não foi mudada em casa, se ela não foi mudada na sua família, sua vida muda quando você encontra um homem de Deus? Pois é. Simeão poderia ter mudado através de Moisés, mas não mudou. Sabe por quê? Não é porque Deus não quisesse, porque Levi mudou. Por que Simeão não mudou? Se os dois eram juntos e faziam as mesmas coisas, por que ele não mudou? Se cara de um, focinho do outro, onde um ia, o outro estava. Porque na hora de fazer coisas erradas, Levi e Simeão estavam juntos. Por que na hora de fazer coisas certas, porque só Simeão foi fazer? Por quê? Aí você vê, olha, os sentimentos que Rúben não conseguiu controlar, levou ele a prostituir. Os sentimentos que Simeão e Levi não conseguiu controlar, que era de raiva, como tem pessoas que elas não prostituem, mas elas têm ódio dentro do seu coração. É o mesmo veneno, irmão. Às vezes eu vejo pessoas meter o porrete em adúltero, meter o porrete em quem prostitui, às vezes parece até um legalista, mas a pessoa tem ódio, está falando até com ódio da pessoa. Está falando ali querendo que a pessoa se exploda, se lasque toda para lá. Assim como Deus abomina a prostituição, Deus abomina também o ódio. É um sentimento. E que muita gente carrega. Mas hoje está moderno, sabe? As pessoas não dizem que estão odiando, não. Elas dizem assim, estou chateado com minha mulher, estou chateado com meu pastor, estou chateado com meu líder, estou chateado com a minha igreja, porque meu líder não me deu a oportunidade que eu acho que eu devia ter, meu líder não fez o que eu acho que ele deveria fazer. Meu irmão, se Deus não está movendo em seu favor, a mão de ninguém moverá em seu favor por você. Quem tem que fazer as coisas é Deus, e se Deus não está fazendo, existe um porquê. E aqui nós estamos vendo o porquê na vida de Simeão não foi feito o que deveria ter sido. Infelizmente, mas é o que acontece. Nós podemos ver, por exemplo, que eles se perdem justamente dentro desta condição, de nunca ter havido na vida deles uma mudança e uma transformação nos seus comportamentos, ou seja, do jeito que eles eram. Por isso que eu sempre falo, Deus não está te trazendo para a igreja para você ser dizimista e ofertante. Deus quer te tornar, não é um dizimista, não é ofertante, é um filho dele. Ele quer te transformar em filho. Ele pode te prosperar, ele pode te curar, mas se você não se tornar filho, meu irmão, você se perde com o demônio e tudo para o inferno da mesma forma. O que Deus quer é uma transformação. O coração de Simeão nunca mudou, sempre foi um camarada raivoso, revoltado, chateado. Você já viu aquele versículo que Salomão diz que a tristeza, ela faz o semblante cair e a alegria aformoseia o seu rosto? O que fez o bendito Caim matar o Abel? O que foi que fez?
Deus não falou para ele: Caim, se você proceder certo, não serás aceito? Por que Caim matou Abel? Porque ele passou a odiá-lo. Quem odeia, mata. Quem odeia é assassino. Quem odeia, o amor de Deus não está presente. Acho que é 1 de João, capítulo 3. O amor de Deus não está presente na vida dessa pessoa e essa pessoa não tem a vida eterna. Ela não é salva. Isso é perigoso. Demais. Por quê? Porque olha Jacó com as promessas de Deus e olha as promessas de Deus para os filhos de Jacó e olha o Simeão perdendo elas. Ah, mas Deus falou. Deus falou, mas o que eu estou fazendo anula, segundo diz Mateus capítulo 7, versículo 13. As vossas tradições anulam a palavra de Deus. Os hábitos, as tradições de Simeão, como talvez eu e você estamos anulando a palavra de Deus, as promessas de Deus através da nossa vida. Eu já falei, por exemplo, já contei N vezes aqui. Quando, por exemplo, eu fui para Jesus, vim para Jesus, aliás, em 1992, eu tinha mágoa da minha sogra. Mas eu falei, mas eu perdoo, só não vou ver ela. Aqui tem um monte de gente sentado aqui, olhando para mim. Uns estão me ouvindo, outros não. Uns estão só sentados aqui dentro, porque eu chamei para sentar. Mas não estão ouvindo nada do que eu estou falando. Mas eu estou aqui para quem está ouvindo. Né? Ouça o que o Espírito diz à igreja. Alguns estão aqui e eles estão maquiando o que tem nos seus corações. Não, mas eu já perdoei, eu já larguei para lá. Tá bom, você já largou. E por que sua vida está diminuindo ao invés de aumentar, se Jesus veio para trazer vida com abundância e sua vida está diminuindo? Simeão poderia alegar: Moisés, isso aí já passou, foi nossos pais, foi nossos antepassados, não fomos nós. Mas por que eles diminuíram e não aumentaram? Por que eles deixaram de existir? Foram espalhados conforme Jacó falou. Para eles, por exemplo, ocupar lugares em Israel, eles ocuparam na tribo de Judá o território que foi marcado para eles, irmão. Porque Moisés não mencionou nada sobre eles, ou seja, olha para cá que eu vou te falar uma coisa terrível, mas muito terrível. Você já pensou, por exemplo, Jesus disse assim: Pai, eu peço que o Senhor não os tire do mundo, que o Senhor os tire do mal, porque enquanto estive com eles, eu os guardei em meu nome. Ou seja, os discípulos viveram até ali por causa de Jesus, não por causa deles. Agora olha para cá. Simeão herdou um pedaço da terra por causa de Judá, que cedeu do seu território para eles poderem viver. Olha para cá. Você está na igreja por causa de quê? Será que não é por causa de uma mãe que ora por você e o dia que você não tiver essa mãe você vai desviar? Será que não é por causa de uma mulher? Será que não é por causa de um pastor? De um irmão de igreja que cobre você, que pede a Deus por você e que defende você e por causa disso você está aqui? O dia que essa pessoa for tirada, porque eu já vi muito isso acontecer. Às vezes eu tinha lá em Belém, por exemplo, uma irmãzinha, a família dela estava toda na igreja, era obreira, mulher de Deus. O dia que Jesus levou ela, toda a família dela desviou, irmão. Por quê? Eles estavam lá por causa da oração dela. Deus honrava ela. Eles não tinham honra com Deus, porque eles não honravam a Deus. Você tem honra com Deus ou é como a bruxa falou lá? Você precisa achar um pastor que não está em pecado para orar por você. Já pensou? Ou seja, é alguém que faz algo por ti. Quando você tem livre acesso diante de Deus e você poderia ir por você mesmo e conseguir a graça. Não precisaria que o outro entrasse e que o outro fizesse. Não viva por causa dos outros, viva por causa da vida que você tem com Jesus, que você tem com Deus. Jesus é suficiente para garantir seu futuro, Jesus é suficiente para transformar a tua vida.
Se Deus, a minha concepção é essa. Quando eu cheguei na igreja, eu disse assim, isso não é orgulho não, irmão. Deus não ouve meu pastor, o que meu pastor faz para Deus ouvir ele? Então Deus precisa me ouvir, porque eu estou bebendo da mesma água que meu pastor bebe e comendo da mesma comida que meu pastor come. Então, se Deus é com ele, porque ele tem um procedimento, então eu vou proceder igual a ele, que Deus também vai ser comigo, vai me ouvir e vai me dar também da mesma forma. E isso Deus está fazendo até o dia de hoje. Deus quer fazer isso por você, porque ele quer ser o seu Deus. Quando ele apareceu para Moisés, ele diz, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Quando ele apareceu para Isaac, ele diz assim, eu sou o Deus de Abraão, mas eu quero ser o seu Deus. Quando ele apareceu para Jacó, ele disse, eu sou o Deus de Abraão e eu sou o Deus de Isaac, teu pai, mas não era o Deus de Jacó ainda. Ele não era o Deus de Moisés, mas ele se tornou o Deus de Moisés. Deus não quer ter procuração para poder te ajudar. Ele quer tratar com você diretamente. E você tem livre acesso perante a ele. Amém, gente?